Eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Eu tava com saudade daquela pauleira de uma rodada atrás da outra. Ó, tava tranquilão nesses dias, mas esse final de semana o Cartola volta. Importante. Tô gravando esse vídeo quinta-feira, 23 de novembro, às 3 da tarde. Então, todas as informações são até esse momento. Hoje ainda vão acontecer 2 jogos que estão em atraso. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje? Eu vou dar um time base e algumas informações bem por cima para vocês já começarem a fazer o esboço do time de vocês. No sábado, a gente faz aquela live completona, onde eu mostro os números, mostro as tabelas, mostro tudo que vocês estão vendo nas últimas lives e a gente faz um estudo juntos mais elaborado e muda esse time aqui do canal, não tem problema nenhum. Hoje é mais para dar uma pincelada e mostrar para vocês um esboço e que algumas ideias são muito boas aí para a rodada 35. Corre, hein? Tá acabando, só faltam 4. Vambora! Mas como que vai funcionar? Na defesa, eu vou dar uma pincelada e vou mostrar quais são as melhores defesas e quais são os melhores ataques. Depois, como eu falei, a gente faz um vídeo mais completo, uma live mais completa e mais atualizada. Mas essas são boas ideias aí para você colocar no teu time. Vamos lá. Plano de fundo aqui tá diferentão, né? Mas quem assistiu a última aula viu que eu tive alguns problemas na plataforma que ainda estou tentando arrumar. Mas, vamos lá, com relação à defesa, a gente sempre começa com os nossos goleiros, e aí eu anotei aqui para vocês algumas defesas bem interessantes aí para a rodada, tá? Acho que a favorita de todas é o São Paulo, que tem até um possível SG, porque o São Paulo, como mandante, joga diferente. De todas que eu vou falar, acho que é a mais provável. Mas tem aí algumas que podem ser consideradas apostas, e tem outras, por exemplo, como a gente sempre vê o Marlon do Cruzeiro. Talvez o Cruzeiro não esteja nesse bololô, mas o Marlon é aquela opção interessante. O Bragantino não esteja nesse bololô, mas o Juninho Capixaba seja interessante. Estou falando de uma maneira geral, tá? São Paulo, Fluminense, Atlético Mineiro, Botafogo e Bragantino, como eu falei, né? Tô colocando aí as principais e aí o Bragantino a gente consegue aí usar uma pecinha ou outra, mas essas são as que mais têm possibilidade aí de se dar bem, menos gols sofridos no campeonato, principalmente como mandante ou como visitante. Então vamos lá para as nossas peças de defesa. Fábio, acho uma opção interessante para essa rodada. Lucas Perry também acho uma peça interessante, até porque o Santos, quando está jogando fora de casa, ele está sendo mais ofensivo do que quando joga em casa. O Everton também, Rafael aqui, né, que eu já tinha falado do São Paulo. O Atlético Mineiro, gente, se a gente olhar só a questão de gols sofridos e tal, ele tá bem. Tá? Acontece que o adversário dele, o Grêmio, toma gol em todos os jogos fora de casa, então já fica aí a dica para ataque, né, do Atlético Mineiro. Pode até perder a partida como visitante, mas sempre deixa aquele golzinho. Então, cuidado aí com o SG do Galo, tá bom? O Rossi, por exemplo, eu acho um goleiro interessantíssimo, porém, joga contra o América Mineiro já rebaixado e a gente está vendo nos últimos jogos que o América Mineiro perde os jogos, ou empata, enfim. Mas aquele golzinho para tirar nosso SG sempre, sempre, sempre tá lá. Então, muito cuidado com isso. O Cleiton, eu acho ele uma baita opção. É uma das melhores defesas do campeonato. Acho que ele acaba valendo aí como aposta. Embora o Inter seja um pouquinho diferente quando joga em casa, né? Mas também caiu bastante de produção, inclusive quando faz as substituições. Então, o Cleiton passa a ser aí uma boa opção. O Rocher, em contrapartida, um goleiro barato, não por uma questão de ser SG, mas por uma questão de ser bem exigido. Aqui o Fábio, a mesma coisa, tá? O Fluminense ele vai melhor em casa. No jogo da semana não tomou gol contra o São Paulo, mas o São Paulo é aquele time que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro fora de casa. E o Coritiba também é outro ali com o Robson, peças importantes ali, que de vez em quando deixa aquele golzinho. Então, eu vou colocar o Fábio aqui, por quê? Porque é o goleiro mais caro, e aí depois precisar fazer esse malabarismo, a gente consegue aí
mexer no nosso goleiro, tá? Passando para a zaga, São Paulo, Fluminense, Atlético Mineiro, Botafogo e Bragantino. Então, dá pra gente escolher peças nesse sentido. Por exemplo, Maurício Lemos, Nino, fazem tudo parte desse pacote. Aí, um que não tá nesse balaio aí, embora o Santos nos últimos 3 jogos não tomou gol, é o Joaquim, que a gente sabe que está se destacando e fazendo aí boas pontuações. 6, 13,70, 10. Tirando esses 6 aqui, né, que também não sofreu gol, fez só um pontinho, vamos dizer assim, essas outras aqui, ele foi muito bem, que dá para considerar, obviamente, ele também. Arboleda, outro que não está nesse balaio, mas que dá para considerar, é Gustavo Gomes, o Léo Ortiz está no balaio, o próprio Gemerson, Adrielson. Então, assim, dentro dessas opções que a gente colocou, tem alguns jogadores indo muito bem. O próprio Maicon tem uma importância um pouco maior para o Vasco nesses últimos jogos. Contra o Cruzeiro ontem ele jogou bem, e nos outros aqui, ó, esses jogos aqui, ele deu inclusive assistência. É um jogo fora de casa, o Vasco vai bem fora de casa, mas é contra o Furacão, que aí a gente sabe que o Furacão tem uma força maior como mandante. Outra coisa que eu lembrei sobre o Botafogo é na questão da troca de técnico, do Thiago Nunes. O jogo que vai acontecer hoje, quinta-feira, talvez a gente tenha uma boa ideia aí do que pode acontecer. Como ele vai jogar, como vai se portar com relação ao Thiago Nunes, se vai jogar mais fechadinho, se não, se vai ser bem ofensivo. Dá para a gente ter uma ideia aí no jogo de hoje, quinta-feira. E daqui para baixo, gente, esses mais baratos é só se realmente está faltando cartoleta para você e os zagueiros não estão correspondendo tanto assim. Caso contrário, tipo assim, no máximo um Naves, entendeu? Que é bem baratinho. E aí você coloca R$ 1 na sua reserva. Mas acho que não tem que inventar muito com relação aos zagueiros, não, tá? Poderia até falar de Thiago Heleno ou de Kaká. Mas vamos lá. Primeiro que a média deles não é a melhor do mundo. Segundo que o Vasco tá jogando diferente nesse último jogo. Tá jogando realmente para não cair, para tá brigando aí até para conseguir uma posição melhor no campeonato. Então eu não contaria tanto com isso não, tá? Olha, eu vou aqui de Arboleda pro nosso time e vou aqui de Murilo, tá? Podia ir de Maurício Lemos, podia ir de Joaquim, mas por enquanto nossa zaga vai ser essa. Passando para os nossos laterais, aquilo que eu falei, o Cruzeiro não está entre as melhores defesas, mas o Marlon é um caso à parte. A última fez 7 pontos, tem uma média de 8,02. Olha a média como visitante dele. Então a gente sabe, você tem cartoleta? Pode, coloca o Marlon. Guilherme Arana tá nesse bololô aí, que pode ser uma boa. Eu não sei, gente, se vale mais a pena eu ficar falando de valorização, até porque, gente, eu sei que tem algumas pessoas que participam de ligas com mais dinheiro, né? Porém, tá aqui do lado. Ó, se alguém precisa ver, é essa última coluna aqui. Juninho Capixaba tá no bololô e uma baita opção. Esse cara aqui é sim uma baita opção, que ele tá como lateral, mas ele andou jogando mais adiantado. Então, eu gosto muito da ideia do Rubens, do Caio Paulista. Eu gosto também Mike, adoro a opção do Mike para esse jogo. O Mike, e também, vou ver se ele tá aqui embaixo. Se ele não entrou, ele não entrou. Mas o Marcos Rocha, da maneira que ele está jogando, desde que o Abel começou a usar os 3 zagueiros, ele tá com uma baita média. Então vamos ficar de olho nisso, tá? Reinaldo, cara das bolas paradas. Bustos tem uma ótima média, independente aí do confronto. E aí, Bustos, ó, tem uma ótima média aí, independente do confronto, se quiser mudar um pouquinho. O próprio Mateuzinho é um cara que eu gosto, e agora começam a ficar só os mais baratinhos, e aí tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Bom, nas nossas laterais, por enquanto, a gente vai. Esse jogo aqui, ó, tem que tomar muito cuidado. O Cruzeiro, com esse empate aí com o Vasco, ele até deu uma seguradinha e tal, tá, mas são 2 times que também estão sentindo cheirinho de Série B. Então, Goiás, Cruzeiro, Bahia, que não vale, né? O jogo do Bahia não vale para essa rodada. Santos, o próprio Internacional, são times, cara, que vão para cima do adversário, que a partir de agora não tem mais absolutamente nada a perder. Então, quem precisa sair fora da caixinha aí pode ser boas opções.
Então, a gente vai aqui de Juninho Capixaba, a média dele é melhor como mandante, mas como visitante também não é nada ruim. E nós vamos de Rubens, tá? Poderia ir aqui de Guilherme Arana, a média do Rubens é um pouquinho melhor e precisa de menos para valorizar. Então, nossa defesa fechou aqui no ataque. Quem são os melhores ataques para essa rodada? Presta atenção que a lista é longa. E o que vai te fazer definir um ou outro dessa lista? Qual time, né? Para qual time eu vou dessa lista aí? Todas as opções são muito boas. Para não dizer, de toda a lista que eu vou dar, 2 são um pouquinho mais de apostas. Porém, você vai, preciso segurar minha posição na liga. Vou um pouquinho nos mais escalados, não invento muito para não perder posição. Preciso ganhar posição. Vou em algum desses times e algumas pecinhas que sejam um pouco mais ousadas. Vamos lá. Botafogo, Atlético Paranaense, Fluminense, São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Grêmio e mais ousado aí, Bragantino e Cruzeiro. Nossa, Carol, tem tantos, tem. A gente sabe que não são só 2 times que fazem gol, né, gente? Que às vezes tem gente que comenta assim no vídeo. Claro, assim fica fácil. Ela tá dando todos os times. Não, não tô dando todos os times, não. São 8 times que têm boas opções e 2 mais ousados. Meia, vamos lá. Como eu sempre digo para vocês, tudo é uma questão de objetivo, de como você está na liga. Você quer segurar sua pontuação ou você precisa ousar na sua pontuação. Como eu dei as opções de melhores ataques, a gente pode pegar esses times que são bons e mesclar entre meias mais ofensivos, meias de bola parada, meias que dão bastante assistência com relação aí depois até o grupo exclusivo. Lá eu vou fazer uma lista de meias e atacantes que estão dando mais assistências também. Até uma questão de lateral pode entrar nesse bolo. Vou fazer isso para vocês. Então, a gente entra dentro desses times aí que eu passei para vocês. Fortaleza tomou gol nos últimos 6 jogos como mandante, 6. Então, não tem por que não colocar Rafael Veiga. América Mineiro também toma muito gol, então também dá para colocar o Arrascaeta. O Santos, eu vou confirmar depois para vocês na nossa live de final de semana quantos gols o Santos tomou de meio campo. Arias, eu acho que é bem uma boa para essa rodada. Rames Rodrigues passa a ser uma bela de uma aposta, a gente nem sabe ainda se ele realmente vai jogar. Lucas Evangelista, eu sempre gosto, tem algumas pessoas que ficam um pouco bravas com ele, mas ele tem uma boa média. Se tem alguém que vai dar um trabalhinho aí para a zaga do Bragantino, Maurício, Alan Patrick, eu não me lembro se joga, eu acho que não, eu acho que está suspenso, mas se jogar é uma boa, mas Maurício e Alan Patrick no meio campo. Eric, dependendo do posicionamento que ele vai jogar, é muito importante, porque o Vasco, ele deu uma guinada na tabela, mas ele tá tomando um golzinho ou outro, é importante isso. Se não for o Eric, o Vitor Bueno, eu sempre mando para vocês, né, lá no grupo do Telegram, que é gratuito, qual posição realmente o jogador vai entrar em campo. Aqui, ó, aquele negócio, né? Pode ser que a defesa, pode ser não, a defesa do Flamengo, ela é uma ótima ideia, mas os senhores aqui do Coelho dá aquela acabadinha com o nosso USG. Então, esses 2 aqui são muito boas opções. Zaratio também. E a partir daqui de baixo, são todos apostas, no máximo uns a pele. Tem um outro aí que dá para aproveitar, mas acho que são apostas. A gente vai aqui, a princípio, eu não sei como que vai sobrar dinheiro aqui na parada, mas a gente vai de Veiga, a gente vai de Arrascaeta e um terceiro aí a gente vai de John Arias. Sobrou 50,52, não é ruim. Eu, por enquanto, vou colocar o técnico do Cuiabá, que é um dos mais baratos, só para a gente ver o quanto realmente sobra para esse nosso ataque, que não é muito. E aí, qualquer coisa, a gente troca aqui goleiro e troca técnico. Com relação ao ataque, Atlético Mineiro, falei que pode dar bom? Hulk tá nessa. Soares tá nessa. Verrete e Peck estão jogando muito bem. Paulinho, então, na Arena MRV, nem se fale, né? O cara tá com 17 gols, 1 assistência. É artilheiro aí do campeonato. A média dele como mandante, 9,94. Qual a diferença básica para você escolher Paulinho e Hulk? A questão
de média básica. A média básica do Hulk é maior que do Paulinho, mas as duas médias são excelentes. Cano, que fez gol ontem em cima do São Paulo no Maracanã, acho que é uma baita ideia também. Bruno Rodrigues aposta, Marcos Leonardo aposta, Pedro uma ótima ideia, Sacha também uma boa ideia, Ener Valencia, Endrick, muita personalidade, assim. Eu gosto desse menino, eu gosto bastante desse menino. A última fez 14 e 10. Canóbio, eu acho que eu gosto bastante. Soteldo, muita gente me pergunta sobre o Soteldo. Soteldo, ele é extremamente importante em campo para o Santos, mas é um jogador que está sempre muito marcado. E o fato dele estar sendo muito marcado, às vezes ele não consegue fazer muita coisa. Os jogadores não vão lá salvar ele, entendeu? Tanto que ele não tem uma média tão maravilhosa assim, ó. O tanto da média para o que ele fez na rodada passada. Mas pode ser uma aposta. Mastriani, senhor Mastriani, hein? 12 pontos na rodada passada. Vem aí, ó, uma pontuação boa, uma ruim, uma boa, uma ruim. Lutero é sempre aquela lá que é 8,80, né? Ou deixa o cartoleiro puto da vida, ou deixa muito feliz. Matheus Babi, uma opção fora da curva. Breno Lopes fora da curva. E eu acho que é isso, não tem nenhum outro tão assim, tchananã. E aí, que tal o dilema? Temos 42 cartoletas. A gente pode colocar Hulk, Soares, mas aí, meus amores, o negócio complica. Aí a gente tem que mexer aqui no Fábio, por exemplo, ver um goleiro mais barato, que de todos os mais baratos eu acho que eu ficaria com o Cleiton, e aí já dá uma subidinha na quantidade de cartoletas. É claro, claro que o time esse não vai ser o time final. Não esqueçam disso. Eu gostaria muito de colocar o Pedro, que eu acho que vai dar bom aí contra o Atlético, contra o América Mineiro. Se a gente mudar aqui para Vitor Bueno, não dá para o Verratti, mas aí a gente pode trocar o Hulk pelo Paulinho, vai já sobrar uma graninha para esse outro. E aí que eu acho que tem que ser ou Verratti, ou Cano, ou Pedro. Eu acho que tem que ser aí Verratti, Cano ou Pedro. O Flu joga em casa, então acho que é uma boa aí ter um Cano. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar o Cano, que é mais caro. Ó, dá até pra gente colocar um técnico melhor aqui. Um Fernando Diniz, acho interessantíssimo. Pedro Caixinha, o próprio Dorival, que trocar para o Dorival. São Paulo costuma ir bem dentro de casa. É o verdadeiro significado de tanto faz quem pode ser esse capitão, né? Mas, por enquanto, vou deixar o Paulinho. O nosso time ficou assim, 144 cartoletas, sobrou uma migalhinha ainda, que de repente dá para a gente fazer um malabarismo com uma posição ou outra. Então é isso, aguardem aí nas redes sociais que eu vou anunciar quando, que horas vai ser a nossa live de fechamento de mercado no sábado, tá? Mas deve girar aí em torno de 1h30, 2 da tarde. O mercado fecha só às 7 da noite, mas a gente vai precisar fazer essa live um pouquinho mais cedo. Fechado? Tamo juntasso. Beijo!